Oi, eu sou o Rickzinho, e aí, como é que está você? Bem-vindo ao meu canal. Hoje no canal do Rick vamos dar continuidade à nossa jogatina de Alone in the Dark, sozinho na escuridão. Estamos jogando esse jogo de ação muito divertido que lançou aí recentemente. A gente tá jogando bastante, tá gostando bastante, vocês estão gostando bastante, tá tudo ótimo pra mim. Então, agora recadinho pra vocês, deixa o like likeoso, se inscreve no canal que é de graça, cara, ativa a locineta de Satã, exatamente, locineta de tudo, que é pra não perder nenhuma das nossas jogatinas aqui no canal do Rick, beleza? Aqui nós temos jogos de todos os tipos, eu jogo bastante coisa diferente e tô muito feliz de estar trazendo esse jogo aqui, porque esse jogo só está possível de ser trazido, pois vocês ajudaram aí arrecadando valores pro canal pra gente poder trazer o jogo, então eu tô muito feliz de poder estar trazendo esse jogo aqui pra vocês. Beleza, galera? É isso aí, recadinho já tá dado, vocês já sabem o que fazer, bora que bora agora jogar Alone in the Dark. Lembrando que jogamos no controlinho. Rick, por que tá jogando no controle? Porque no controle é melhor. Vamos só dar o carregamento aqui da onde a gente parou. Da onde a gente parou. Exatamente, nós parramos daqui. O passado como presente. Achou alguma coisa? Eu não achei nada. Okay, let me know if there is anything you want to talk about. There's a book missing. Tem um livro faltando, tá. E tem um livro aqui. Um livro chamado O Mito do Novelo de Ouro. É um livro oco, é um livro falso. Será que nós conseguimos passar pra lá? Não. Ah, cara, esse ângulo preso aqui eu acho animal, tá ligado? Eu gosto muito, é uma coisa que faz muita parte aí do nosso... Da minha vivência, né? E é uma coisa que ficou, acho que meio que uma homenagem, assim. Talismã. O talismã de brinquedo. É um regalo. Tá bom, bora. Olha, igualzinho. Cara, a cena é uma homenagem à cena original. Que é exatamente assim. Quer dizer, né? Os gráficos são assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Cara, é uma homenagem direta. Isso é muito legal. Pera aí. Antes disso, ela tava mexendo aqui. Eu quero ver se não tem algo pra eu mexer. I think I'm beginning to understand. Dr. Gray is dealing with some kind of mass delusion. That mark on the floor looks like Mas Tal's marca no position. chão. From É uma Good to pista. finally meet you, Mr. Harwood. I'm here on the behalf of your brother Philip. You were expecting me, weren't you? Yes, you're from Derceto, no? That's right. I just wanted to ask you a few questions to see if there is anything I can do to help you and your family. Okay. I understand you're full of imagination. You make up a lot of things. I suppose. And you obsess over them, blurring reality and fiction. Sometimes. Do you want to tell me Às about vezes. the Dark Man? No, I don't. That's all right. Perhaps there is something else you can tell me. Something you know to be made up, but you hold dear. Juan? Juan? John? Who's John? No, Juan Luis Jorge. Juan Luis Jorge. Here, take a look. Is he... Oh, he is the author. It's a magnificent book. Life-changing even. The real Juan is long dead, but I like to think of him as my friend. My most beloved friend. Jorge I Luis. see. Do you often do this? Fantasize about people you read about? No. Well, there is Jacob. Who is Jacob? Turn to the last page. Oh, it's a newspaper article. The Prisoner of Ice, Jacob van Ostad. Is he also your beloved friend?
Oh no, Doctor. Not at all. He is the fire that fights fire. Yes, I think it's clear your overstimulated imagination, this mania, needs to be tempered for you to live a normal life. I know your family calls it the Heartwood curse, but I want you to know that there is nothing supernatural about your condition. It's all inside your head. And with that, I'm very qualified to deal with. In time, you will be cured. In time. Yes, in time we will exorcise all your demons, all the dark men. Yeah! Please, Mr. Heartwood, calm yourself. What happened? Oh, don't you worry your little head about it, Miss Heartwood. Your uncle and I just had our first breakthrough. Which direction should I look at it? Caramba, velho. A adaga da serpente. A monograph by Yael Klein. In Ludwig Prin's book on pagan rituals called The Mystery of the Grave, as translated by Nicholas Vachy, there are several references to a sacrificial dagger called the snake dagger. A adaga que a gente tem. It has long been thought of as a poor translation of the original text, that it would be more appropriate with worm dagger from the Latin vermis cultrum. This seems natural, following the recent consensus that the original title of Prin's book, De Vermis Mysteris, should literally translate to the mystery of the worm. However, this would take away from Vachy's great effort at translating the underlying meaning of the words and revealing several cultural beliefs. While Prin certainly was using the term worm as a symbol or synecdoche for death and the dead, which is made clear by the contents of the book, in the case of the dagger, we shouldn't be too hasty to dismiss his translation. Reading through Vachy's correspondence with his patron, it appears that he had more than just the Latin text at his disposal. Vachy had dug up Prin's living relatives and uncovered several cross-referenced historical texts and an actual snake dagger. The dagger was dated to the early Middle Kingdom of Egypt and had such a clear shape of a wave that Vachy considered calling it the sinusoidal blade. Knowing the full story, it seems prudent that he chose to translate it as snake and not worm. There are several reasons why this choice of word helps us understand the pagans that Prin's book attempts to describe. The symbolic value of the shape becomes more apparent when reading about the use for the dagger. In the passage of possession and exorcism, we find the snake dagger poisons the poisoner within the victim and is therefore pacified. Where the literal text would tell us that the worm dagger trumps the demon possessing the victim, it tells us nothing of their reasoning, only that somehow this dagger wins against the demon, like it had the better hand in poker. Vachy's translation allows us to follow the underlying logic to the ritual magic that is being performed. Poison the poisoner sounds like fighting fire with fire. That to hurt the demon possessing its victim, the priests would have to fight back with a power that is known to the evil they are fighting. The snake dagger is therefore not only a good way to describe its form, but it also helps us understand how it could be thought of as a useful tool for exorcism. Finally, it also helps us understand the relationship to lunacy, that it was thought of as something poisoning the mind rather than controlling it. What is also interesting to note is that the possessed are always considered poisoned in their head and not their heart. The snake dagger always went to the eye of the possessed, leaving them partially blind, if they had the good luck to survive. Caralho. Trancado, a gente não tem a chave. Cara, essa parte ser assim é muito legal. Sem noção, muito foda. Nós temos que falar com ela, só nos resta isso.
What were you saying about mass delusion? Derceto seems to have a deranging effect on people living close by. It has a history of creating cults devoted to some nature goddess. Even the name Derceto refers to the cult existing here before the Civil War. Derceto was the name of an ancient fertility goddess worshipped in Syria. Dr. Gray and his friends, however, seem to prefer the black goat of the woods with 1,000 young, or Shubnigraph. And that name can only have come from my uncle's twisted mind. Vixe. Tá bom, moço. Se tu diz, só que o problema é que não tem mais nada aqui, moço. You think all of them are in this cult business? Even Jeremy? I'm not sure any of them have a choice at this point. We just need to find a way to stop all of this. Cara, eu não tenho nada aqui pra abrir isso aqui. Uma cabeçada, suprimento do relacionamento. I've been so busy trying to free your uncle from the promise he made to the Dark Man. I guess I kind of just let everything else go. Don't worry, Detective. I feel like we're close. I'm sure Jeremy will turn up. If he is part of the cult, he wouldn't want to miss the Feast of St. John. I just need enough information to make him see the truth. I hope you're right, but I doubt he'll show up. Not as long as the Dark Man's got him hiding. Talvez no banheiro. Pera aí. Fizemos. Achamos. Chave. Yes. Yes. Has that been there this whole time? Estava aí todo esse tempo. É bem ruim jogar com ele aqui, né? Ok, vamos lá. Pronto, abrimos a chave da puerta. Tendo o telefone. Cadê o telefone? Ah, agora ele foi pra lá sozinho. Aqui tá dando um barulho estranho. Um ruído estranho. Hello? Detective Conby? Who is this? Jeremy? Jeremy is with the Dark Man. You can't save him. Well, I've done everything you wanted so far, and there's just one more thing on the list. I expect him to keep his promise and return Jeremy unharmed. Get out, Detective. While you still can. Sai enquanto ainda pode. Bah. Ô cacete. Ah, mas quais que são os... Eu preciso saber os números. Eu não sei os números. Onde é que são os números? Os números. Ah, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá. Eu acho que é tudo virado para que fique dessa forma aí. Então, lua grande para baixo, lua do meio no meio e lua pequena para cima. Vamos lá, vamos tentar. Meu Deus, como é ruim controlar assim desse jeito. Então é assim, ó. Esse aqui é para cá. Esse aqui é para cá. Agora, o problema tá em encontrar o meio. Certinho. Então, aqui o segredo não era procurar números, sim olhar a imagem que tinha lá. Right. Tem alguma coisa estranha ali naquele rolê. You okay? You look a little frazzled. Mano, tá aberto ali, vocês estão vendo? I know. I tried calling the police earlier. The telephone is completely dead. It's not... Yeah, no, the telephone isn't working. Meu. Será que ainda dá pra falar com ela? Não.
Então nós ganhamos um novo comentário no nosso mapa aqui. Detective Conley was worried Emily could tell, that she could see the madness written on his face. But what if he was the only one seeing the truth? Could that still be the case? Aí fodeu. If only he could find evidence that would make her Aí fodeu. understand that he had seen beyond the veil, or at least something that would show her he was worth the money she was paying him. Rapaz. Opa, deu uma... Miss Hartwood, I think you're Deu uma travadinha aqui. Is there something in the closet? Yeah, there is. You don't see the very obvious gate leading to whatever Jeremy's madness is serving up next? I don't understand. Are you making some kind of fashion metaphor? I'm sorry, I don't have time for this. Can you just tell me what you're doing? You don't see this. It's fine. It's fine. Catch you later. Are you going inside the closet? Yeah. You got a problem with that? No. Do what you think is right, detective. Sorry, I didn't. Começou a se brigar já. Goodbye, Miss Hartwood. Um não vê as coisas que o outro vê, tá ligado? Eu quero muito jogar a parte da Emily pra entender isso aí. Bom, agora nós estamos numa porra de um navio pirata cheio de areia, tá vendo? Mano, que zicado. Pera aí. Disheartened by his failure to make Emily understand what he was doing, Detective Conby actually felt better seeing the frozen hell before him. There was a finality to it. Its clear symbolic opposite to the dark man's desert made him realize this was the end. Soon it would all... O jogo tá dando umas gargaladas, mas é muito estranho. Muito, muito estranho. Acho que precisa dar uma mexidinha aí. A galera vai precisar dar uma melhoradinha, umas coisinhas. Madness. Olha, sempre é bom pegar uma arma picador de gelo. Furador de gelo aqui, ó. Se vier, nós... Que isso? Ah, uma arma nova. Sinalizador. Legal. A gente não tinha essa arma antes. Olha. Tá legal, beleza. Vamos deixar o sinalizador pra quando a gente precisar, né? Pera aí, tem mais alguma coisa ali? Ah, já tá lotado. Tem mais bala de sinalizador. O que é isso aí? Ah. Oferta amarelada. Opa, ganhamos um conhecimento proibido. O prisioneiro do gelo. O que pode ser dito sobre Jacob Van Ostad? Sem desprezo ou glorificação. A primeira informação é óbvia. Ele não é o explorador que Jeremy admirava em sua juventude, mas um pedaço da própria imaginação. Se você quer fatos biográficos, não sou a pessoa certa para responder tais questões. No caso do Jeremy, ele é o guardião da imaginação. Ou talvez um personagem que recebeu o papel de conter uma mania de autossabotagem. Por mais que Jacob tenha sido útil um dia, sua lealdade por Jeremy foi lentamente substituída por fanatismo, como um guardião do fogo, que por décadas queimou-se em suas próprias chamas sagradas. Ele agora faz o que acredita que o fogo quer. Jeremy perdeu todo o controle sobre Jacob e agora sofre imensamente por sua causa, mas também ainda se sente fortalecido por seu trabalho. Em resumo, Jacob mantém Jeremy doente para que ele possa continuar sendo Jeremy. Que bagulho doente. E uma expedição da Groenlândia. Perched on a cliff facing the Arctic Ocean after a day of sailing due north of the Eskimo encampment. Jacob van Ostad was our most keen member of the expedition.
He had been chasing down the source of a peculiar type of crystallized metal present in several sacred items among the natives on the northeast coast of Greenland. The site was a remarkable find for any explorer, and we were all enraptured in our search for enlightenment and meaning. The surviving architecture seemed almost unearthly in origin and astonishingly sophisticated. The metal Jacob was searching for was abundant, almost ubiquitous. We were so taken by our find that we were surprised by the sun falling below the horizon. As we quickly picked up our gear, ready to head back to our camp, Jacob van Oostad declared that he wanted to stay. He was adamant. We begged him to reconsider. The night would be getting colder by the hour, and we feared for all our safety. Jacob refused, threatening us with violence if we wouldn't leave him alone. As the snowfall turned heavier, we left him there on his own. The next day, the weather became worse, and we had to spend hours enforcing our shelter as our tents became increasingly useless. The group had written off Jacob, thinking he must be dead. I had an urge to make one final attempt to save him, so I headed out as darkness fell with a handful of flares and headed toward the coast and up the climb towards the Stellarium. That's when I saw him, transfixed by a burning sky, that celestial lantern. Jacob keeled over and let out a painful shriek that struck me with such fear and pity. He was crying in agony, for the cold weather had ravaged his flesh. I called out to him, and he turned to face me. His vacant stare held me in place like a needle through a butterfly, and he said, "You must leave now, Heshtan. Go, and never come back." And so I left. Ah, cara. Frio, né, cara? Imagina o frio que deve estar passando. Ainda mais o bicho indo só de... Não, me diz que tu travou de novo. Tem uma parte estranha do jogo que são as paredes invisíveis que ele tem, tá ligado? Você fica travado numas paredes invisíveis, nada a ver. Isso aqui vai ser tenso, galera, porque eu não tenho... Eu não tenho ideia da onde que tá nessa escuridão aqui. Pra onde que isso foram, tá ligado? Eu vou ter que ir no meio do vento. Sem saber o que que eu tô fazendo. Caminhando no escuro, tá ligado? Porque pra cima não é. Já deu pra entender. Ele começa a definhar, tá vendo? Cara, não tem nada mais agonizante do que andar no escuro.
Parece que eu cheguei em algum lugar. Parece que tem uma espécie de geleira. Ah. Bala de pistola. Ah, legal. Pô, achamos mesmo na cagada, hein, tá? Só viemos andando por nada, assim. E achamos na cagada. Ô, louco. Ah, ali tem outra. Agora eu tô vendo. Tô vendo esse fio aí, tá me deixando com gripe. Bala de pistola, pô, top. Tá, eu sei que é pra lá, galera, mas eu só quero vir aqui pra gente poder... Olha só, fraca a gargalada. Pra gente poder pegar e sinalizar aqui as coisas direitinho. Isso aí é sinalizador. E só pegar certinho as coisas. Ó, porque né, a gente veio de lá, né? Agora a gente pode vir aqui, vai ser um pouco mais fácil. Que a gente, quando estiver chegando perto, vai ver isso, a luz ali, ó, tá vendo? É porque eu não sei se eu vou voltar, né, mano? Então eu não sei se eu vou conseguir voltar, se tem que voltar. Porque se tiver que voltar e voltar na escuridão sem saber pra onde ir, mano, aí zicou com força nosso rolê. Isso que eu ainda fui pelo lugar errado, né? E vim pelo lugar certo. Eu fui pelo errado e vim pelo certo. É o que eu digo. A aurora boreal. Meu Deus, cara. Tá todo mundo ficando maluco. Será que eu preciso dar uma bebida? Sempre precisamos. Ah. Isso que eu já tenho aqui uma picareta de gelo aí. Mano, que bosta é aquela? Não vai dar certo. Isso aqui é impossível dar certo. Olha lá. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo isso aqui. Investigar as ruínas? Tem alguém lá, ó. O pessoal tá agora. Vai, Richard, vai lá ver o cara. Eu quero, mas eu preciso primeiro dar uma olhada em todos os lugares pra ver se eu não tô esquecendo nada. Hey you! What are you doing here? What is this place? Turn back, detective. You're not wanted here. Whoa, take it easy. I'm not your enemy. Oh, you're wrong, detective. You're wrong. My weapon. Pronto. Oh, meu Deus. O cara veio louco na gente, galera. Aí a gente foi obrigado a meter o louco nele. Ora. Oh, que cagaço.
que tinha uma parada pra pegar com a mão. Ah. O que era? Ah, só uma pedrinha. Que loucura, velho. Alinha as estrelas. Ah, isso não pode dar certo. Isso aí não pode dar bom. Isso aí não vai dar bom. Isso aí não vai dar legal. Botar a adaga aqui. Isso não vai dar bom. Of course, tours. I figured you wouldn't want your stars aligned, Jeremy. Maybe that is what you need. To temper that need of yours. Pera aí. Ah, pera aí. Aqui nós estamos na do meio. Eu ainda não entendi qual é que é o objetivo de alinhar os bagulho. Tá, pera. Legal, beleza. Agora só falta o centro. É isso? Acho que agora foi. É isso? Caralho. Ei, agora vai dar uma merda. Toma, bicho do demônio. Toma. Se vier, vai tomar. Nossa. Nossa, velho, que louco. Ah, bicho filha da puta. Me levou. Todos os lugares que a gente passou, galera. Mano, que loucura. Jeremy? We did everything! Aren't you happy? Stupid charlatan!
What more do you want from me? You want me to lose my mind? Oh, my Lord! Doctor! Baptiste! Quick! Jesus. What are you thinking, compadre? Mano, que foda. Mano, tô. Ah. Meu que animal, velho. You are awake. Mr. Conby's up. Hey, buddy. I thought you'd be knocked out for the rest of the night. Come on out and join us, will you? I'll save you some gumbo. Good to have you back. You gave us all a good scare. What happened? You had a psychological break. Mano, tô sem palavras, esse cara é muito louco. You're being violent. You stabbed Jeremy and then punched Dr. Gray. Are they okay? Jeremy's a little strange, but everything's back to normal. Really? All thanks to you, combat. You want to try standing up? Mano. Well, if it isn't the hero of the day. How are you feeling, Detective? Never better. How about you two? Hey, Jeremy, I didn't do too much damage, did I? Things are fine. Very quiet. What's up with him? Painkillers? No. You see, despite you having the finesse of a one-eyed butcher, you managed to lobotomize dear Jeremy. I did what? It's actually quite impressive. It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. But he's gonna live. Of course. As long as someone keeps feeding him, he'll outlive the best of us. I'm shocked. Ah, meu Deus. Cara, que louco. Bom, se vocês estão gostando tanto quanto eu, espero vocês na próxima jogatina aqui no canal do Rick. Já sabe, se curtiu, né? Deixa seu likeoso, se inscreve pra não perder nada, que é de graça. Ativa a sineta de voodoo, que é pra você ficar por dentro de tudo. Mano, eu sinto que nós estamos começando a chegar perto do encontro com algum grande ancião, cara. Se for chip no grafo, vai ser muito louco. Meu, muito louco, muito louco. Mano do céu, cara. Que jogo, que jogo. Eu tô gostando demais. Mesmo com os defeitos, com as paradas, velho, tô adorando. Muito bom mesmo. Muito divertido. Gosto muito do tema, então pra mim é muito legal. O Rodrigo comentou comigo que não tava engajando na história, não tava gostando. Mano, eu tô achando fantástico, fantástico, fantástico. Então é isso. Recadinho tá dado. Último recado, ouça Toca o Dragão, o melhor podcast da galáxia. E claro, a gente vai estar esperando vocês aqui no canal do Rick mais uma vez. E como sempre, né, não entrem sozinho na escuridão. Falou!